A cooperação CONAS, CONASEMES e Fiocruz nasceu do interesse comum em atualizar agendas presentes no SUS que muitas vezes estão passando superficialmente ou tangenciando a preocupação de pesquisadores, de ações ligadas à pós-graduação e ao ensino de forma geral no Sistema Único de Saúde, que são realizados pela Fiocruz e por outras entidades. Quer dizer, essa eu diria que é a primeira preocupação, né? Quer dizer, como é que a gente pode, a partir de uma lógica que inclua o pensamento e a crítica dos gestores que estão na ponta, seja dos municípios, seja dos estados, né? A partir dessa visão desses gestores, isso possa de alguma maneira impregnar a academia, que faz cursos, que promove ações de pesquisa, que promove ações de inovação e a partir daí criar uma figura, que é a figura da cooperação direta, que a gente está chamando de uma cooperação mais horizontal, né? Essa preocupação ela se desdobrou, né, em uma série de ações e de formatos que para nós foram bem interessantes. Eu diria que o primeiro formato interessante é da gente conseguir trabalhar essa ideia de cooperar de uma maneira que a gente consiga aproximar entes que estão às vezes ao lado, um estado ao lado do outro, um município ao lado do outro, mas muitas vezes não se reconhece a partir das experiências que cada um tem. Então, essa é uma intenção, a gente conseguir criar plataformas que viabilizem essa cooperação mais horizontal, mais próxima e fundamentalmente focada na resolução de problemas. Então, essa ideia de plataformas que possam integrar mais as experiências é uma ideia central, é uma ideia força dessa cooperação. E isso gera produtos. Então, esses produtos passam pela criação, por exemplo, do que nós estamos chamando de um banco de práticas e soluções de saúde, de uma plataforma de gestão do conhecimento, de uma plataforma de acompanhamento das decisões, acompanhamento e análise, né, das decisões da Comissão Intergestante Tripartite e das comissões bipartites, que nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Uma outra ideia força importante é tratarmos da visão acerca do sistema de saúde a partir do olhar que o gestor registra nos seus instrumentos e ferramentas de gerenciamento, de planejamento e gestão no cotidiano. Utilizamos para isso a análise dos planos estaduais de saúde. Então, grande parte do trabalho dos consultores e pesquisadores da Fiocruz que estão envolvidos, eu diria ainda em um número pequeno, que estão envolvidos nessa cooperação, foi voltado para essa análise. Então, nós analisamos inicialmente, né, sistematizamos, na verdade, os planos estaduais de saúde de todas as unidades da federação e fizemos essa sistematização trazendo algumas comparações agregadas por região. Então isso é uma outra coisa importante, quer dizer, essa ideia força de trabalharmos com planejamento, com a gestão e trabalharmos com a ideia de que a regionalização é um caminho que precisa ser percorrido num país como o Brasil, que tem muitas diferenças, muitas desigualdades regionais, olhar para o que falam os estados, né, dentro das suas regiões é muito importante para que a gente possa ter uma nova configuração, inclusive, de abordagem dos problemas, né? E isso cria uma outra situação também interessante, que é valorizar as ferramentas de planejamento, que muitas vezes são esquecidas, né? Então, é uma obrigação dos estados elaborar planos estaduais de saúde. Quem os analisa? Quem utiliza esses planos enquanto um instrumento, quando fez o primeiro Plano Nacional de Saúde, lá nos idos de 2004, 2005, e posteriormente criou o Planeja SUS. O quanto que isso teve capilaridade é uma análise que nós estamos fazendo. O que nos parece é que
os planos, que em geral são conhecidos como peças de ficção, não são peças de ficção. Essa é uma conclusão absolutamente transparente das nossas análises. Eles evidenciam problemas, propõem soluções e revelam contradições existentes nos estados, né, que precisam passar por uma análise que muitas vezes o olhar de cima, o olhar geral sobre o país, acaba tentando igualar as políticas de tal forma que não atinge cada região e cada estado na sua singularidade e particularidade. Então, fazer esse cotejamento é uma tarefa importante que foi realizada pela cooperação. Por fim, quer dizer, além de várias outras questões que a gente está tentando trabalhar, eu destacaria a análise do ponto de vista também regionalizada que fizemos da alocação de recursos, né? Nós colocamos lá um grupo, né, que está trabalhando e olhando para como ocorreram mudanças no padrão de alocação de recursos nos estados e, de novo, nas regiões, entre os anos de 2000 a 2009, né? Alguns dados até de 2010, analisando de uma maneira interessante o impacto, inclusive, da própria emenda 29, o quanto que ela pôde, de maneira mais veloz ou menos veloz, reduzir desigualdades, o quanto que isso impactou na participação de cada ente federado no financiamento a partir dessa análise de uma série histórica, ou seja, uma série de questões que, como vimos aqui na reunião com a STEC do CONAS, assessoria técnica do CONAS, o quanto que com pouquíssimas informações a gente consegue fazer muitas perguntas. Então, eu diria que essa última questão dos questionamentos e perguntas talvez seja o nosso principal objetivo: mudar as perguntas que temos de fazer para atualizar o Sistema Único de Saúde, né? Nós partimos do pressuposto que o Sistema Único de Saúde está implantado, que ele é permanentemente um processo, mas ele está implantado, que ele sofre, na verdade, de um processo que isso está, inclusive, colocado no nosso termo de referência da cooperação. Ele sofre de um processo de uma certa busca de uma tecnificação das respostas aos problemas, que muitas vezes não é o principal elemento que deveria estar sendo valorizado, ou seja, nós consideramos, inclusive, houve nesses anos uma certa despolitização da discussão do Sistema Único de Saúde. Então, é uma perspectiva nossa também fazer isso a partir desses instrumentos, né? Ou seja, a partir das práticas que estão sendo realizadas, das análises daquilo que é a base do sistema, que é o financiamento, e também daquilo que é expresso no discurso oficial, que são os planos, né? E para isso, a constituição de plataformas e de possibilidades de reflexão em torno desses resultados é bastante importante. Com isso, para finalizar, o que nós queremos na Fiocruz é impregnar a própria Fiocruz de uma certa revisão dos seus desenhos voltados para a pós-graduação, para a formação do nível técnico, para as pesquisas que são realizadas, para as prioridades que são definidas para suas plataformas de inovação e desenvolvimento tecnológico, ou seja, de tal forma que nós sejamos alimentados pela preocupação dos gestores, né? E a pretensão nossa é de trabalhar a gestão também numa lógica mais ampla, né? Com os gestores das secretarias municipais e estaduais e também, muito rapidamente, migrar para agregarmos o pensamento dos representantes que hoje participam das instâncias de controle social, né? E aí já iniciamos conversas com o Conselho Nacional de Saúde e esperamos chegar nos conselhos estaduais e conselhos municipais para que esses produtos possam ser analisados, inclusive, por essas instâncias de controle social. Então, essa cooperação, ela nos mostrou algumas surpresas bem interessantes nesse sentido, e nós acreditamos piamente que ela pode dar muitos ganhos, não só para a Fiocruz, como uma instância do Ministério da Saúde, uma instituição estratégica de Estado, né, do Ministério da Saúde na área de Ciência, Tecnologia e Saúde, mas também para a interlocução que temos com o conjunto
das universidades, das instituições de pesquisa e ensino que existem no país. Então a gente está muito contente, acreditamos num futuro muito promissor para essa cooperação com o CONAS e com o CONASEMS.